Léo, é verdade que Deus odeia o divórcio? Mentira! Mas aqui. Minha visão bíblica, só pode casar de novo o viúvo. O viúvo. A Bíblia, pra mim, é até clara. Como eu falei algo pesado, deixa eu ler. 1 Coríntios 7, versículo 8. E aos solteiros e viúvos, presta atenção. E aos solteiros e viúvos, digo que isso seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Jejuado mais, me sacrificado mais, Deus teria restaurado meu casamento? E agora, o que me atormentava era outra questão: meu novo casamento. Eu reconstruí minha vida. Eu reencontrei o amor, mas e se aos olhos de Deus eu estivesse em adultério? E se eu estivesse errada esse tempo todo? E se por ter escolhido um novo casamento eu tivesse perdido minha salvação? Jesus permaneceu em silêncio. Aprendi que a obediência era uma virtude, que Deus abençoava aqueles que seguiam suas leis e que questionar certas coisas significava de alguma forma duvidar da fé. Meu nome é Marisa Fonseca. Tenho 48 anos, sou empresária e cresci dentro da igreja. Desde criança, aprendi que o casamento era sagrado. Uma aliança inquebrável, algo que deveria durar até a morte. Independentemente do que acontecesse. Aos 22 anos, me casei acreditando que estava cumprindo meu propósito, seguindo os planos de Deus para minha vida. Nos primeiros anos, tudo parecia estar no caminho certo. Meu marido, Paulo, era respeitado na igreja, vinha de uma família tradicional, e todos ao nosso redor enxergavam em nós um casal modelo. Mas dentro de casa, como se tudo fosse feito de uma harmonia que minha mente humana não conseguia entender. Jesus continuava ao meu lado, observando minha reação. Isso é o que esperam aqueles que me seguem. Minha respiração falhou. Eu queria perguntar, queria entender, mas antes que eu pudesse formular qualquer pensamento, algo dentro de mim se contorceu. Porque, no meio de toda aquela glória, no meio de toda aquela paz, algo surgiu. Uma pergunta. E se eu não fizesse parte disso? E se minha escolha de me casar novamente tivesse me afastado desse lugar? Como se lesse minha mente, Jesus virou o rosto em minha direção. E então, ele falou algo que mudou tudo. Eu ainda não conseguia falar. O que eu estava vendo, o que eu estava sentindo, era algo que minha mente não sabia como processar. O céu era real. A glória de Deus era real. A presença de Jesus não era uma metáfora. Não era uma história contada em sermões. Era real. E eu estava ali, diante dele. Mas a verdade era que, por mais lindo que aquele lugar fosse, algo dentro de mim não me deixava sentir paz. O medo ainda estava lá. Eu sabia que ele podia ver isso. Jesus me olhava, e seu olhar não era de condenação. Não havia raiva. Não havia julgamento. Havia algo que me desmontava ainda mais. Havia misericórdia. Você ainda teme pelo seu destino. A voz dele era suave, mas carregada de algo que eu não conseguia definir. Você quer saber se fez o que era certo? Meu peito apertou. Sim, era isso. Eu queria saber. Eu passei anos vivendo na dúvida. Eu me divorciei porque não suportava mais a dor. Mas e se eu tivesse suportado um pouco mais? E se eu tivesse orado mais, jejuado mais, me sacrificado mais?
Deus teria restaurado meu casamento? E agora, o que me atormentava era outra questão: meu novo casamento. Eu reconstruí minha vida. Eu reencontrei o amor. Mas, e se aos olhos de Deus, eu estivesse em adultério? E se eu estivesse errada esse tempo todo? E se por ter escolhido um novo casamento eu tivesse perdido minha salvação? Jesus permaneceu em silêncio por um instante. Então, ele levantou a mão e, de repente, uma cena se formou diante de mim. Era como se eu estivesse assistindo a um filme. Mas eu sabia que não era um filme. Era a minha vida. Eu me vi mais jovem, vestida de branco, no dia do meu primeiro casamento. Me vi sorrindo, cheia de esperança. Eu vi o momento exato em que jurei amar até o fim da vida. Então, a cena mudou. Agora, eu estava em um quarto escuro, chorando sozinha, enquanto meu marido falava ao telefone com outra mulher. A cena mudou de novo. Eu me vi ajoelhada, orando desesperada, pedindo a Deus que me mostrasse o que fazer. Mudou mais uma vez. Eu estava assinando os papéis do divórcio. Minhas mãos tremiam. Meu coração disparou. Era como reviver tudo de novo. E então, a última cena. Eu e Eduardo, meu segundo marido. Nosso casamento. A felicidade em nossos rostos. O amor genuíno que compartilhávamos. Minha garganta se fechou. E então Jesus falou: "Você acredita que eu me alegro com o sofrimento?" A pergunta dele me atingiu como um raio. Você acredita que o casamento foi criado para ser um fardo? Para ser um laço inquebrável, mesmo quando se torna um peso impossível de carregar? Minha mente girava. Então, ele levantou a mão novamente e novas imagens surgiram diante de mim. Eu vi Moisés entregando a carta de divórcio ao povo, como um ato de misericórdia para aqueles que sofriam. Deuteronômio 24, 1-4. Vi Jesus confrontando os fariseus, dizendo que o divórcio foi permitido por causa da dureza dos corações dos homens. Mateus 19:8. Vi Paulo aconselhando que, se um descrente abandonasse um casamento, aquele que foi deixado não deveria viver escravizado. 1 Coríntios 7:15. Minha mente se abriu. Jesus olhou para mim e disse: "Eu nunca desejei que você sofresse. Eu nunca quis que você vivesse presa ao que não era mais vivo." Eu tremia, mas a sua resposta não está apenas no divórcio. Você quer saber sobre o seu segundo casamento? Eu senti meu corpo inteiro congelar, porque ele sabia. Ele sempre soube. E então, ele disse algo que eu jamais esquecerei. Eu olho o coração. Foi como se tudo ao meu redor parasse. Quantos casais vivem juntos por décadas, mas nunca foram um diante de mim? Quantos permanecem casados apenas por conveniência, sem amor, sem respeito, sem verdade? Quantos nunca se separaram no papel, mas há muito tempo já não são um só espírito? Eu senti um nó na garganta. Jesus continuou: "O pecado não está apenas em um novo casamento. O pecado está na mentira, no egoísmo, na traição, no uso do meu nome para manter prisões que eu nunca criei." Aquela era a resposta. Meu casamento não era um erro. Meu amor não era um pecado. Deus via o meu coração, mas então, antes que eu pudesse processar tudo, ele falou novamente: "E agora, você precisa voltar." Léo, é verdade que Deus odeia o divórcio? Mentira! Mas aqui em Malaquias 2,16 não está escrito isso?
O que está escrito em Malaquias 2, no original, é que Deus odeia o repúdio, que no hebraico é shalak. Qual que é a diferença entre repúdio e divórcio? O divórcio no hebraico é keritut, que era uma carta que dava liberdade para a mulher casar de novo. Os homens se tornaram duros de coração e começaram a repudiar suas mulheres. Eles abandonavam elas, tratavam com violência e agressão e ainda se casavam com outras. Deixava as repudiadas sem direito e sem sustento. Era isso que Deus odiava. Foi por isso que Deus permitiu o divórcio. Não porque o agrada, mas para dar uma proteção e um direito à mulher. Porque sem o divórcio ela continuava ligada pela lei ao marido e não podia casar de novo. Verdade, né? Aqui em Malaquias fala que eles se cobriam de violência. Sim, muitos distorcem esse texto, acobertam crimes e acabam oprimindo principalmente mulheres. Muitas tragédias aconteceram justamente por causa desse falso ensino. Mas em casos de violências, traições e abandono, é um direito se divorciar e até denunciar. Mas quem se divorcia pode casar de novo? O ideal é que não se case novamente e, se possível, escolher o perdão e a reconciliação. Mas havendo o divórcio legal, pode se casar novamente. Mas Jesus não diz que quem casa com divorciado comete adultério? Não, Jesus reafirma o propósito original de Deus, mas ele reconhece que Deus permitiu o divórcio por conta da maldade humana. E garantindo assim o direito às mulheres repudiadas, dizendo que quem repudiasse a mulher sem dar carta de divórcio e casasse com outra, cometia adultério. E quem se casasse com a repudiada também cometia adultério. Porque pela lei ela continuava ligada ao marido. E como você sabe que Jesus estava falando do repúdio? Nos textos originais onde Jesus falou isso, o termo utilizado é apólio, que é o abandono sem a carta de divórcio. Se ele estivesse falando do divórcio, ele usaria o termo disasion, que realmente se refere ao divórcio. Mas Paulo disse que a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele viver. Não, Paulo disse que a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Se esse vínculo fosse absoluto, ele diria que a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas o fato dele ter especificado pela lei mostra o sentido do que ele estava dizendo. Como a ligação é feita pela lei e a lei permite o divórcio, então essa ligação pode ser desfeita pela lei. Nossa, isso tira um peso de condenação sobre a vida de muita gente. O propósito de Deus não é que as pessoas saiam se divorciando, e nós precisamos exercer o perdão. Cada um vai responder pelos seus atos. Mas tem muita gente condenando os outros ao inferno sem conhecer de fato a verdade. Muitas vezes amparados pelo sistema religioso que sempre distorceu textos como esse. Mas Deus permite uma oportunidade de justiça e liberdade para aqueles que estão sendo cativos e oprimidos pela maldade humana. E as mentiras religiosas que duraram séculos estão caindo por terra agora que a gente tem muito mais acesso aos originais. Verdade, o sistema sempre tentou esconder a verdade e fazia muitas maldades com quem discordava. Mas como que aprende a verdade da Bíblia? Leia a Bíblia, estude com o coração aberto. Minha visão bíblica, só pode casar de novo o viúvo. O viúvo. A Bíblia, para mim, é até clara. Como eu falei, pesado? Deixa eu ler. 1 Coríntios 7, versículo 8. E aos solteiros e viúvos, presta atenção. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom
se permanecessem no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Ele falou isso pra quem? Solteiro e viúvo. Solteiro e viúvo. Solteiro, viúvo. Casa, se quiser casar. É melhor você ficar igual eu, sem mulher, Paulo. Mas se você não... Solteiro e viúvo, se você não conseguir casa. Solteiro e viúvo. 10. Ora, aos casados. Mudou já o público. Aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Divórcio não. Não é pra separar, não separa, não separa. Se, porém, ela vier a separar-se, já que tem cláusula de exceção, traição e abandono, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, está no texto, ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não se aparte sua mulher. No mesmo capítulo, versículo 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Somente no Senhor. Romanos 7, versículo 2 e 3. Romanos 7 está falando que eu não consigo viver com Cristo se eu estiver preso na lei de Moisés. Não consigo. Só que a lei não morre. Então eu morro para a lei para viver com Cristo. Aí ele vai fazer uma comparação. Romanos 7 não é casamento mesmo, não. É uma comparação com o casamento. Mas Paulo vai comparar a minha vida com Cristo e não com a lei, com algo que existe, com algo real. E esse algo real é o casamento. Aí nessa comparação, olha o que ele fala. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Para mim é muito claro.